Meus irmãos, olá, graça e paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Hoje é dia do nosso estudo bíblico e eu preparei aqui um estudo bíblico para nós refletirmos hoje bastante acerca do fato de se somos verdadeiros discípulos de Cristo ou se somos apenas discípulos nominais. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos a Tua bênção sobre nós nessa hora. Fala com o Teu povo, edifica a Tua igreja, desperta as pessoas, ó Deus, para serem discípulos de Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nosso estudo de hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides. Deixa eu abrir aqui, né? Ok. Então, nós somos a primeira igreja presbiteriana de Rancharia, eu sou o pastor Manuel Ângelo Agrela. Nosso material, a base do nosso material de hoje, né, a base do nosso estudo de hoje é o livro de Boyce, O Discipulado Segundo Jesus, da Cultura Cristã. Então, você pode adquirir este livro na Cultura Cristã. Nós estamos trabalhando com a edição de 2001. Este livro traz em sua capa uma pergunta interessante: o que significa viver tendo Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas? Então, nós vamos ver o significado disso, vamos ver o significado do que de fato é viver tendo Cristo como Senhor e Salvador. O chamado para o discipulado, qual é o propósito deste estudo? O propósito deste estudo é despertar novas pessoas para o discipulado, para seguirem a Cristo, e despertar também a igreja para o verdadeiro discipulado. O fato que a igreja ela segue a Cristo, a igreja é discípulo de Jesus, porém, por vezes, a igreja se acomoda e então ela precisa ser redespertada para o verdadeiro discipulado. Outro propósito é levar cada um à reflexão e ao autoexame acerca do discipulado cristão. Então, nós precisamos refletir e cada um precisa examinar a sua própria vida, no fato de que somos verdadeiros discípulos ou não. Somos discípulos nominais ou de fato seguimos a Jesus Cristo? E por fim, pretendemos mostrar que Jesus ainda hoje nos diz: segue-me. O chamado é atual. Jesus, no seu tempo, chamou homens, como nós veremos, para serem seus discípulos, mas ele continua chamando, ele continua dizendo às pessoas: sigam-me. Ok, chamado para o discipulado. Mateus capítulo 9, versículo 9, nós vemos o próprio Mateus sendo chamado. Jesus disse a Mateus: segue-me. E no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17, nós vemos Jesus chamando Pedro, André, Tiago e João. Jesus lhes disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E no finalzinho do Evangelho de João, Jesus disse a Pedro: quanto a ti, segue-me. Ou seja, há um claro chamado nas Escrituras para seguir a Cristo. E o que é discipulado? O que é discipulado? Discipulado é deixar tudo para seguir a Cristo. Discipulado é isso. Na definição de Boyce, discipulado é deixar tudo para seguir a Cristo. Eu gostei dessa definição porque ela abre nossa mente para o fato de que ser discípulo ou fazer discipulado não é simplesmente ter conhecimento, né? Obter conhecimento. Nós ensinamos muitas vezes que existe a classe de discipulado. Então, aquela pessoa está fazendo discipulado, né? Nós não. Os novos que estão chegando na igreja, eles vão para a classe de discipulado. Eles vão aprender a ser discípulos de Jesus. Vão fazer ali um estudo que vai durar de 6 meses a 1 ano. Então, eles vão, depois desse estudo, ser batizados. Mas o fato, meus irmãos, é que o discipulado não é apenas uma classe, o discipulado ele é a vida toda, o discipulado é deixar tudo para seguir a Cristo. E de onde Boyce tira essa definição? Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, se você tem a Bíblia em mãos, Mateus capítulo 4, versículo 18 em diante, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos,
Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Se Jesus está nos chamando para segui-lo, talvez seja necessário deixarmos algumas coisas ou até deixarmos tudo para o seguirmos, né? É um grande preço a ser pago? Mas é uma grande recompensa estarmos com Cristo Jesus. E Ele tem para nós a vida eterna. O fato, meus irmãos, é que em nossos dias nós temos discípulos nominais e temos também os verdadeiros discípulos. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, quem é o discípulo nominal? É aquele que professa ser cristão, mas que não faz a vontade de Deus. Já o verdadeiro discípulo, ele professa ser cristão e faz toda a vontade de Deus. Então, o verdadeiro discipulado, veja aí em letras vermelhas, o verdadeiro discipulado não se mostra na confissão, e sim na confissão precedida pela ação de seguir. É muito importante nós termos isso em mente. Não basta dizer que sou cristão. É preciso fazer a vontade do Pai, é preciso seguir a Cristo. O preço do discipulado nominal. Jesus disse em Mateus capítulo 25, versículo 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Os cristãos nominais, eles estão se auto-enganando. No final, eles irão para o castigo eterno. Irão para o castigo eterno dizendo, Senhor, não estou entendendo porque estou indo para o castigo eterno. Eu sempre fui um cristão. Jesus vai dizer, olha, você achava que era um cristão, você não fez a minha vontade nem a vontade do Pai. Os justos, sim, eles irão para a vida eterna. Então, nós precisamos refletir, somos verdadeiros discípulos ou apenas professamos? Qual a raiz do problema? Infelizmente, em nosso tempo, há um ensino de fé sem discipulado. Há o ensino da graça sem a obediência, sem a exigência da obediência. Somos salvos pela graça, né? Não precisamos obedecer. Há um ensino de poder, prega-se muito o poder de Deus, mas as pessoas têm pouco conhecimento de Deus. E o discípulo, ele busca o poder de Deus, mas ele também anda no conhecimento de Deus. Na verdade, para os verdadeiros discípulos, não há essa divisão de poder e conhecimento. O poder e o conhecimento caminham juntos. Infelizmente, hoje há um ensino de Jesus como Salvador e não como Senhor. Há um ensino de que Jesus ele salva, de que Deus é amor e de que nós não precisamos observar as Escrituras ou obedecer toda a palavra de Deus. Quando na verdade nós não podemos separar isso. Jesus ele é Senhor, ele é Salvador, sim, ele é Salvador, mas ele também é Senhor. Aliás, ele é Salvador de quem ele é Senhor. Então, qual a raiz do problema? Historicamente, em tempos de facilidade, surgem muitos cristãos nominais. Então, quando é fácil ser cristão, aparecem muitas igrejas, nós vemos então muitas pessoas dizendo que são cristãs. As pessoas elas se achegam à igreja, por quê? Porque a porta está larga, né? O caminho está largo. Mas em tempos em que a porta é estreita, em que o caminho é estreito, né? Historicamente, em tempos de perseguição, em tempos difíceis, os cristãos avaliam melhor o preço do cristianismo. Há um preço a ser pago para ser cristão. Então, em tempos de perseguição, é mais fácil entender o significado das palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz
e siga-me. Ou seja, Jesus deixou claro que há um preço a ser pago para aqueles que querem ser seus discípulos. E esse preço ele é melhor avaliado em tempos difíceis, em tempos de perseguição. Qual a raiz do problema? Em tempos de facilidade, os pregadores não exigem das pessoas uma prova de transformação radical implicada na verdadeira conversão. Eles querem igrejas cheias. Então, preste atenção, pastores que querem igrejas cheias, pastores que não estão preocupados com a vida do rebanho, né? Se o rebanho de fato está sendo transformado por Jesus. Esses pastores, eles podem ser falsos profetas, né? Eles querem as suas igrejas cheias. Aliás, as igrejas são conhecidas pelos nomes deles, né? A igreja do pastor fulano de tal, ou a denominação tal que pertence ao pastor tal, ou ao bispo tal. Por quê? Porque as igrejas, de fato, são desses homens, elas não são de Cristo. Uma fé fácil é marcada por um cristianismo sem cruz. Então, preste atenção na mensagem que é pregada na igreja, porque uma fé fácil é marcada por um cristianismo sem cruz. Uma distinção que é feita na teologia antiga sobre graça barata e graça cara. Nós somos, de fato, salvos pela graça. Não há mérito nenhum em nós, em nossa salvação. Porém, o verdadeiro cristianismo, ele se manifesta não numa graça barata, e sim numa graça cara. Dietrich Bonhoeffer, clérigo alemão, martirizado por sua oposição a Hitler e ao nazismo, fez o contraste entre graça cara e entre graça barata. Ele faz esse contraste e deixa claro que quando a graça é barata, muitas pessoas querem ser cristãos, mas quando há um preço a ser pago, então poucos são aqueles que desejam o cristianismo. A W. Tozer reiterou o fato, né? Famoso pastor americano, já falecido, ele diz que a doutrina da justificação pela fé tem caído em más companhias, né? Em más companhias. Atualmente, a fé pode ser exercida sem compromisso com a vida moral e sem nenhuma restrição à carne. O homem é salvo, mas não tem fome e sede de Deus. De fato, é especialmente instruído a estar satisfeito e é incentivado a se contentar com pouco. Então, veja o que diz a W. Tozer. Ele diz, olha, muitas pessoas, elas se dizem cristãs, elas professam que são discípulos de Cristo Jesus, mas elas não têm a vida moral que Cristo tinha. Elas não seguem elas não seguem os passos de Cristo Jesus. Elas vivem nos seus pecados da carne, ou seja, não houve nenhuma transformação. Não há fome e sede por Jesus. E o pior, seus líderes não instruem e não incentivam a buscarem mais e mais de Cristo. Pelo contrário, o incentivo é a se contentar com pouco. Então, meus queridos irmãos, nós não podemos nos contentarmos com pouco. Nós não podemos nos contentarmos com uma vida de pecado, com uma vida na carne. Pelo contrário, nós devemos desejar mais e mais de Cristo. Se somos discípulos de Jesus, se de fato recebemos o seu chamado, então nós não vamos nos contentarmos com nada menos do que aquilo que Jesus nos ordena, aquilo que Jesus nos ensina. Não vamos nos contentar com nada menos do que a vida de Cristo se manifestando através das nossas vidas e crescendo em nós. Não vamos nos contentar com uma vida vazia e fria. Se somos verdadeiros discípulos, vamos querer mais e mais de Jesus. Então, é preciso um autoexame. É preciso um autoexame. Hoje em dia há muito ativismo e pouco autoexame. As pessoas, elas se embrenham na obra, no trabalho. A vida secular é uma vida de muito ativismo e as pessoas pensam que
nós podemos servir a Cristo com o mesmo ativismo, e que servindo a Cristo com este ativismo basta. Quando, na verdade, queridos irmãos, não basta. O cristão deve constantemente estar se autoexaminando, e o cristão constantemente deve estar fazendo a si mesmo a pergunta: estou servindo a Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, ou estou apenas exercendo trabalhos na igreja? Então, qual a evidência de que alguém é salvo? Essa pergunta ela é muito importante, né? Qual a evidência de que alguém está salvo? Jesus disse aos seus discípulos: segue-me. Ele chamou os seus discípulos com esta expressão. E aqui está o ponto de partida para o autoexame. Aqui nasce o discípulo, aqui começa o discipulado que perdura a vida inteira. Tudo começa com seguir a Cristo. Só que é preciso segui-lo não apenas por um momento, é preciso segui-lo pela vida toda. Então, Jesus chamou discípulos para o seguirem. Nós vemos nesses textos aqui, você tem no slide, nesses textos mostram o chamado de Cristo aos seus discípulos. E como Jesus entendia o discipulado? Jesus entendia o discipulado como uma mudança do pecado para a salvação. Era um chamado para ser curado por Deus. Aqueles que Jesus chamou, aqueles que Jesus chama para serem seus discípulos, eles jamais continuam os mesmos, eles são transformados. Há uma mudança radical. Queridos, não há cristianismo sem mudança radical, não há discipulado sem mudança radical. Interessante que quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, Jesus foi questionado. Perguntaram: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Então, os discípulos de Jesus foram questionados. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, para quem é o chamado para seguir a Cristo? O chamado é um chamado para pecadores. Jesus ele não chamou homens perfeitos, pelo contrário, ele chamou homens imperfeitos. Ele não chamou homens sem pecado, pelo contrário, ele chamou pecadores para serem seus discípulos. E Mateus é um grande exemplo, porque Mateus ele era publicano, ele era cobrador de impostos, ele era um homem mal visto pela sociedade, mas ele foi chamado por Jesus. Jesus não chamou justos, ele chamou pecadores ao arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento é a nova vida que Deus nos dá. O arrependimento é a mudança de mente, é a mudança de coração. Quando acontece o arrependimento, quando existe o arrependimento, então há uma mudança de mente. Nós deixamos de pensar segundo este mundo e passamos a pensar segundo Cristo. Posso dizer que recebemos a mente de Cristo. Somos de fato mudados, há uma mudança radical quando somos chamados, quando esse chamado para o discipulado de fato nos alcança. Jesus disse a Pedro: segue-me. Ele disse isso após restaurar Pedro ao ministério. Nós vemos esse chamado, no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 19 e 22. Apresentadas no final do Evangelho de João, essas palavras são uma declaração para todo aquele que deseja ser cristão. Discipulado significa seguir a Jesus de forma pessoal, e geralmente isto custa um preço. Então, você que quer ser discípulo de Jesus tem que saber disso. Ele chama pecadores, ele chama pecadores, ele restaura pecadores, ele restaura pecadores. Ele continua chamando pessoas hoje para o discipulado, ele continua chamando. Só que ele quer pessoas que o sigam de maneira pessoal, ele quer pessoas que estejam dispostas a pagar o preço do discipulado. Então, qual o real preço da expressão segue-me? Nós vamos falar do preço a seguir a Cristo, o preço de seguir a Cristo. Devemos dizer que a obra de salvação realizada por Cristo já foi completa. Não há obras que possamos acrescentar à sua obra perfeita.
nossas ações são apenas a confirmação de que nascemos de novo. Então, não são nossas ações que trazem vida. É a nova vida em Cristo que se evidencia por meio de obras. O que queremos dizer por meio disso? Queremos dizer que não é qualquer um que pode dizer eu vou pagar o preço do discipulado. Não. Somente quem já foi regenerado, somente quem já foi justificado é que pode pagar o preço do discipulado. Então, ao pagar o preço do discipulado, ou viver o preço do discipulado, não é uma força que o homem tem, mas é uma força que vem de Deus para o homem. Qual é o preço da expressão segue-me? Então, vejamos aí, nós vamos ver alguns pontos. Primeiro é a obediência. Aqueles que estão dispostos a seguirem Jesus, aqueles que estão dispostos a serem de fato discípulos de Jesus, eles vão viver uma vida de obediência ao Mestre. Não há como ser discípulo de Jesus e viver em desobediência e viver em pecado. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que os que foram chamados, eles obedeceram imediatamente, deixaram tudo, seguiram a Jesus. E essa obediência, ela foi gerada neles, nós cremos, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gera em nós a obediência, mas a obediência é praticada por nós. Somos movidos a obedecer de dentro para fora. E aqueles que são de fato obedientes, eles obedecem ao que a Bíblia ordena e obedecem ao que Jesus ordena. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 28, você pode abrir a sua Bíblia lá, Mateus capítulo 28, Jesus disse assim no versículo, a partir do versículo 18, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Jesus deixa claro aqui que o discipulado, ele envolve a obediência. Nós precisamos guardar, obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou. O discipulado também envolve, como nós já falamos, o arrependimento. Se você ainda não se arrependeu, se você ainda não se quebrantou, se você ainda não deixou os seus pecados, é porque você ainda não foi tocado pelo chamado de Cristo. Não há como servir a Cristo e servir ao pecado. O segue-me, ele exige, ouvir o segue-me de Cristo exige o arrependimento. Isso ficou claro, ficou evidente para nós quando vimos o chamado de Mateus. E Mateus, ele era um pecador que foi chamado a seguir a Cristo, e Jesus disse, não chamei justos, chamei pecadores ao arrependimento. Mas nós vemos na vida de Mateus o arrependimento. Nós seguimos ao Jesus Santo. Então, como vamos seguir o Santo vivendo em pecado? Precisamos virar as costas para o pecado, para segui-lo. Se pecarmos, devemos confessar o pecado e deixá-lo para sermos readmitidos à comunhão. Se nós precisamos seguir de maneira santa ao Jesus Santo, nós devemos saber que pecamos. E quando pecamos, porque o cristão peca, ele deve se arrepender dos seus pecados. E então, para ser então readmitido à comunhão com Cristo. A confissão é uma prática cristã e eu particularmente procuro ter um momento de confissão todos os dias, porque eu quero estar ligado a Cristo, em comunhão com Cristo. Eu sei que a confissão e o abandono dos pecados é necessário para ser discípulo de Cristo. Também, em terceiro lugar, se queremos seguir a Cristo, precisamos nos submeter a Ele e nos sujeitarmos a Ele. A submissão, a palavra submissão vem de duas palavras latinas, submito ou submittere, que significa colocar-se sob a autoridade de outro num sentido ativo. Assim, eu me submeto a Cristo. E sujeição vem de duas palavras latinas, subiacto ou subiactare, a junção de duas palavras, significa ser colocado sob a autoridade de outro num sentido passivo. Assim, sou colocado sob a autoridade de Jesus. Então, na verdade, nós
tanto nos colocamos sob a autoridade de Jesus, quanto somos colocados debaixo da autoridade dele. Aí nós temos a ideia de jugo. Nós encontramos em Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30. Nós podemos abrir as escrituras lá, né? Mateus capítulo de número 11, versículos 29 e 30, onde Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estou lendo o versículo 28, né? Falei versículo 29 e 30, mas estou lendo o versículo 28. Vou ler do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo era uma peça de madeira que era colocada sobre os animais, e eles então trabalhavam, né, lado a lado, ali com aquela peça de madeira que os alinhava, e por aquela peça de madeira, então, o seu senhor os dirigia em seu trabalho. O fato, meus irmãos, é que nós não somos animais, nós somos bois. Mas o que Jesus está querendo dizer é que nós precisamos nos colocar em submissão, em sujeição a Ele. E devemos saber que é melhor estarmos sujeitos a Ele do que estarmos sujeitos ao mundo, à carne e ao diabo, porque tudo o que há neste mundo, né, tudo isso vai passar, e o diabo ele oprime, mas a Escritura de Jesus diz, né, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Verdadeira liberdade, verdadeira paz, nós encontramos somente quando nos entregamos a Jesus em submissão e em sujeição. Se queremos ser discípulos de Jesus, também precisamos viver uma vida de compromisso, precisamos ser discípulos compromissados, né? Compromisso é estar comprometido, como uma pessoa casada com outra. Então, as pessoas que são casadas, elas são comprometidas. Ou estamos comprometidos com Jesus, ou estamos comprometidos com o mundo, a carne e o diabo. Não há como servir a dois senhores. Não há como estarmos casados com Cristo e estarmos casados com o mundo. Não há como termos um compromisso sério com Cristo e termos, ao mesmo tempo, um compromisso sério com o mundo. Precisamos romper com alguém. E o verdadeiro discípulo, ele rompe com o mundo, ele rompe com a carne e com o diabo, e ele se liga a Cristo, né? E do Espírito Santo. Se queremos servir a Cristo, precisamos ser perseverantes. Se queremos ser verdadeiros discípulos, precisamos ser perseverantes. Um compromisso para a vida toda. Muitos são aqueles que assumem um compromisso com Cristo, mas esse compromisso dura um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, e não dura a vida toda, quando o verdadeiro compromisso é para a vida toda. Num ofício fúnebre, a viúva testemunhou estar casada há 65 anos. Ela disse, o que me fez estar com ele todo esse tempo, e especialmente nos piores momentos, foi o compromisso que teve início no dia do nosso casamento. Ela disse, eu jurei estar com ele em qualquer tempo. Queridos, da mesma forma, o nosso compromisso com Cristo, nós precisamos ser perseverantes e precisamos estar com Cristo em qualquer tempo. O fato é que nós sempre somos abençoados por Jesus e sustentados por Ele quando assumimos o verdadeiro compromisso do discipulado. Jesus disse, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O convite de Cristo é para todos, o convite de Cristo, né? Segue-me, é para todos, e é um convite ainda para os nossos dias, é um convite vigente. Madame Jeanne Guyon, uma mulher de muita espiritualidade, muito respeitada no seu tempo, disse, se você tem sede, venha para a água viva, não desperdice seu tempo precioso cavando em cisternas que não têm água. Se você está faminto e não encontra nada para satisfazer a fome, então venha e será satisfeito. O convite é para todos.
Jesus diz a você: siga-me. Então, esse é o nosso estudo de hoje e eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, como Ele falou ao meu coração. Não é um estudo básico, mas nos desperta para o verdadeiro discipulado e que é um estudo que nos leva ao autoexame, se de fato estamos sendo verdadeiros discípulos de Jesus em nossos dias ou não. Quero convidar a você que ainda não conhece a igreja a nos fazer uma visita. Nós somos a primeira igreja presbiteriana de Rancharia e entre em contato conosco pelo telefone 3265-3113 ou pelo e-mail ipbrancharia@hotmail.com. Visite a nossa igreja, você pode nos visitar na quarta-feira, às 19h30, e também nos domingos, às 9 da manhã e às 19h30. Nestes dias de quarentena, nós estamos fazendo culto no domingo, às 19 horas. Você será bem-vindo, tenho certeza que será edificado pela palavra de Deus. Se você deseja aprender mais sobre o discipulado, você pode estar nos ligando, nós teremos muito prazer em conversar com você e em atendê-lo. Também trabalhamos com aconselhamento bíblico e com orações, né? Precisando de orações, nós estaremos orando pela sua vida e pela sua família. Inscreva-se neste canal, é muito importante que você faça a sua inscrição neste canal. Nós estamos, neste momento, com 400 e poucos inscritos. Nosso objetivo é chegarmos a 1000 inscritos para podermos fazer transmissão online pelo Facebook. Se Deus tocar em seu coração, contribua com esta obra. Seja um fiel dizimista. Deus ama quem dá com alegria e o nosso Deus não falha. Nós temos aqui as contas da igreja, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E se você tiver alguma dúvida, pode ligar na secretaria da igreja e você estará sendo orientado. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Vamos orar fazendo uma oração final. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por este estudo da tua palavra e rogamos a ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, que esteja nos abençoando. Nós ouvimos agora o teu chamado. Ouvimos agora o Senhor nos falando conosco, dizendo: segue-me. Nós queremos seguir, sim, ao Senhor. Como verdadeiros discípulos, queremos que a nossa vida seja tua, ó Jesus. Ser nosso Senhor e Salvador. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.